Muito bem, meus irmãos, boa noite. Grande alegria estarmos juntos mais uma vez para continuarmos esse nosso itinerário de formações sobre as aparições de Nossa Senhora em Fátima. E hoje é um dia muito importante, porque nós vamos falar do coração dessas aparições. Nós vamos hoje falar sobre as mensagens propriamente ditas de Nossa Senhora. Eu coloquei mais uma vez aí no nosso grupo dos paroquianos também um PDF com o texto das mensagens. A gente vai acompanhando, né, ao longo dessa nossa formação, a gente vai acompanhando as mensagens por aí, tá bom? Não precisa abrir agora, mas enfim, também se não quiser acompanhando lendo, pode ler depois. Mas a gente vai acompanhando por aí para vocês também terem os textos em casa, tá bom? Os textos aí no celular de vocês. Hoje é um dia muito especial, para além da nossa formação, e tudo a ver também com a nossa formação, porque hoje nós estamos celebrando um ano do pontificado do Papa Leão, né? Um ano atrás nós estávamos aqui também. Estávamos, ano passado, no dia 8 de maio, estávamos fazendo a nossa escola de espiritualidade de Santa Teresinha. Estávamos iniciando a novena para o centenário de canonização de Santa Teresinha. Então, é um dia muito feliz. E, de algum modo, a eleição do Papa Leão tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Porque Nossa Senhora fala muito do Rosário, muito. Ela depois vai se intitular como a Senhora do Rosário. E hoje, dia 8 de maio, é dia de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E hoje o Papa Leão esteve lá em Pompeia para celebrar o seu primeiro ano. Não vou falar muito disso porque não é o tema de hoje, mas é um lugar onde se tinha um vulcão, né? Um vulcão que tinha, na Idade Antiga, ficava em erupção. No ano 79 ele fez um estrago, 79 depois de Cristo, fez um estrago, e aí depois, naquele lugar se criou uma devoção muito forte à Nossa Senhora para que ela livrasse aquele povo daquele vulcão e dos males ali. E aí se criou a devoção à Nossa Senhora do Rosário, daquele lugar de Pompeia, e um dos grandes apóstolos dessa devoção foi o santo que eu falei no primeiro dia da formação, que é o São Bartolo Longo, que era aquele santo que era satanista e se converteu e se tornou um apóstolo de Nossa Senhora. E aí o Papa Leão hoje, na missa de manhã, ele falou uma coisa muito bonita, que ele dizia assim: Deus quis que a minha eleição fosse no dia de Nossa Senhora de Pompeia, do Rosário de Pompeia. E o dia de hoje é um dia que eles fazem uma súplica, uma oração específica, só no dia de hoje, que eles chamam de o dia da súplica de Nossa Senhora de Pompeia. O Papa Leão falava assim, hoje cedo: Deus quis que a minha eleição fosse no dia de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, porque ela que deveria guiar o meu ministério. E ele falava assim: terminei de ser eleito, eu consagrei o meu ministério a Nossa Senhora. E aí ele falou também: eu escolhi também o nome de Leão por conta do Papa Leão XIII. Ele já tinha dito anteriormente que tinha escolhido o nome de Papa Leão por causa de Leão XIII por conta do amor que Leão XIII tinha à doutrina social da Igreja. O Papa Leão também tem esse amor. Mas ele falou hoje assim: mas escolhi também o nome do Papa Leão XIII porque era um Papa que escreveu muito sobre o Rosário. E tinha muito a ver com a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. E aí ele fala: e por isso também eu quis canonizar São Bartolo Longo, que foi o apóstolo do Rosário. Então, um dia muito bonito, né? O Papa falando sobre o amor dele pelo Rosário, né? O amor dele por essa oração. E ele dizia que, hoje ele falava de manhã na missa, que o Rosário ele tem um rosto mariano, mas um coração cristológico. O Papa dizia isso. É um rosto mariano e um coração de Cristo. Muito bonito. Então, bom, para introduzir as mensagens de Nossa Senhora, que vai falar muito sobre o Rosário. Muito bem. Então, hoje nós chegamos ao cerne das nossas formações, porque nós vamos entrar propriamente de cabeça nas aparições. E antes da gente olhar o texto das aparições, como eu falei ontem, fiquei num dilema muito grande preparando essas formações, porque, sobretudo para o dia de hoje, porque é muito difícil fazer num dia só falar de todas as mensagens das aparições, mas ao mesmo tempo falar dos efeitos dessas mensagens no coração dos pastorinhos. Então, fiquei num grande dilema do que fazer. Então, eu escolhi fazer da seguinte maneira: nós vamos entrar de cabeça já nessas mensagens, o que Nossa Senhora falou, e vamos tentar, não vamos conseguir tudo, mas tentar mostrar como é que os pastorinhos viveram nesse momento. Porque vocês conseguem perceber que são duas coisas diferentes? Uma coisa é a mensagem de Fátima que ela deu nas aparições.
de maio até outubro de 1917. Uma coisa são as mensagens, outra coisa era a vida que os pastorinhos estavam levando enquanto eles estavam ouvindo aquelas mensagens. A gente tem que ter esses dois panoramas diante de nós. Uma coisa são as mensagens, que já são fortíssimas e muito proféticas. Segundo, era a vida deles enquanto eles estavam ouvindo, vivendo aquela mensagem. São duas coisas diferentes. Vamos ver se a gente consegue falar disso. Tá bom? Tá bom. Primeira coisa, nós vimos ontem que Nossa Senhora, antes de aparecer, ela enviou para precedê-la o anjo de Portugal. Então, o anjo apareceu no ano de 1916. E o anjo, ele introduziu as mensagens de Nossa Senhora, falando de reparação, falando de oração, de sacrifício, falando também sobre a adoração eucarística. Então, assim que terminaram as aparições do anjo. E logo no ano seguinte, então, veio a aparição de Nossa Senhora. A gente canta, né? A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Então, primeira aparição se deu no dia 13 de maio, justamente nesse lugar chamado Cova da Iria. Por que esse lugar se chama Cova da Iria? Primeira coisa, era um lugar onde a família de Lúcia tinha uma plantação. Era um lugar onde eles pastoreavam os rebanhos, mas eles tinham várias plantações, que também era uma fonte de renda para a família. A família também ganhava dinheiro com aquelas plantações daquele lugar. Isso, inclusive, vai dar um probleminha depois, mas deixa isso para depois. Por que esse lugar é chamado de Cova da Iria? Cova da Iria é porque naquele lugar, onde era chamado de Cova da Iria, foi criado muitos anos antes uma ermida, uma capelinha dedicada a Santa Iria, ou Santa Irene, né? Que é uma mártir do início do cristianismo. Muitos anos antes foi criado ali essa ermida. Então, ficou conhecida como a Capela de Santa Iria, Capela de Santa Iria, Capela de Santa Iria, uma cova ali perto, onde era a ermida, a Cova da Iria. Foi ali naquela capelinha, naquela ermida, onde muitos anos antes, Dom João I, no século XIV, muitos anos antes, ele prometeu a Nossa Senhora que iria fundar uma igreja a ela se ele ganhasse a batalha contra os espanhóis na época. E ele venceu a batalha. Ele criou uma grande igreja, que é uma das igrejas mais lindas do mundo, dedicadas a Nossa Senhora, das igrejas góticas mais lindas do mundo, que hoje em dia é chamado de Mosteiro da Batalha. Até hoje existe essa igreja. Foi construída por Dom João I depois dessa batalha, quando ele prometeu a Nossa Senhora naquele lugar. Enfim, então ali, Lúcia, Francisco e Jacinta estavam caminhando, pastoreando, e Nossa Senhora apareceu para eles por volta do meio-dia, na hora de Nossa Senhora, na hora do Ângelus. E Lúcia relata essa aparição da seguinte maneira: como eu fiz ontem, eu vou fazer hoje, tá bom? Eu vou ler algumas palavras dela, porque eu acho que é melhor do que eu contar, a gente ter contato direto com ela mesmo falando, tá bom? Ela dizia assim: eis aqui, senhor bispo, um pouco mais ou menos como se passaram os 7 anos que tinha a Jacinta, quando apareceu belo e risonho o dia 13 de maio de 1917. Escolhemos nesse dia, por acaso, se é que nos desígnios da providência há acasos, para a pastagem do nosso rebanho, a propriedade pertencente aos meus pais, chamado Cova da Iria. Tivemos que ir devagar para que as ovelhinhas fossem pastando pelo caminho, e assim chegamos cerca do meio-dia. Antes de começar a contar-vos... Não, enfim, antes, isso aqui já é outra coisa. Então chegaram lá, chegaram na Cova da Iria e começaram a pastar com as ovelhinhas. De repente, conta Lúcia que eles estavam ali pastando e de repente um vento começou a agitar uma árvore, uma azinheira e uma carrasqueira. Eram 2 árvores que tinham ali. E de repente, sobre a carrasqueira, ela viu Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu para elas ali. E os 3 ficaram muito espantados quando viram aquela imagem, porque nunca tinham visto aquela imagem antes. Lúcia já tinha visto o anjo em 1915, os 3 tinham visto o anjo em 1916, mas Nossa Senhora ninguém tinha visto. Então a gente pode olhar a primeira aparição, que está aí no nosso texto, e ela diz: ao chegar mais ou menos a meio-dia da encosta,
quase junto de uma azinheira grande que aí havia, vimos outro relâmpago. E dado alguns passos mais adiante, vimos sobre uma carrasqueira uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de água cristalina atravessado pelos raios do sol, mais ardente. Antes de continuar, é importante dizer uma coisa. Ela está contando nas suas memórias e ela falou de um relâmpago. Que relâmpago é esse? O relâmpago que sempre aparecia antes de Nossa Senhora. Era uma espécie de sinal. Ela não sabia, porque era a primeira vez, mas quando ela está contando, ela está dizendo para o bispo: apareceu aquele relâmpago sobre o qual eu já falei com você. Toda vez que Nossa Senhora aparecer, ela dava esses sinais. Esses sinais eram esses relâmpagos. Esses relâmpagos mostravam para elas que Nossa Senhora estava aparecendo, que tinha que se preparar. Tá bom? Apareceu Nossa Senhora. Então Nossa Senhora disse-nos: não tenhais medo, eu não vos faço mal. De onde é vossa mercê? É o português de Portugal arcaico, né? De onde é vossa mercê? Lhe perguntei. Sou do céu. E o que vossa mercê me quer? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia e a esta mesma hora, e depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei aqui ainda uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Coitado do Francisco, né? Antes da gente continuar, porque aqui a gente vai entrar numa parte muito importante, primeira coisa que a Nossa Senhora fala, ela não fala o nome dela, ela não fala que é Nossa Senhora, não fala que é a Virgem Maria. Nossa Senhora disse: não tenhas medo, eu não faço mal. Lúcia pergunta: de onde você é? Eu sou do céu. Venha do céu. Para acalmar o coração daquelas crianças. Eu venho do céu. Eles sabiam que era o céu. E aí, eu vou para o céu? Vou. Jacinta vai para o céu? Vai. Francisco vai para o céu? Vai, mas tem que rezar muitos terços. Então, coitado do Francisco, né? Teve que pagar um pouquinho mais para rezar. E isso mexeu com ele. Você tem que rezar muitos terços e ele levou muito a sério aquilo ali. Mas lembrando que ele ainda não estava escutando. Falei ontem que Lúcia via, ouvia e falava. Jacinta via e ouvia. Francisco só via. O Francisco nem sabia o que estava acontecendo aqui. Tá bom. E aí Nossa Senhora vai fazer uma pergunta, que essa pergunta, na minha opinião, aqui não precisa acreditar em mim, mas na minha opinião, é a pergunta central da mensagem de Fátima. Essa pergunta é quase como que um resumo de toda a mensagem de Fátima. Nossa Senhora pergunta para aquelas 3 crianças. Só lembrando, pessoal, aqui Lúcia tem 10 anos, a mais velha. 10 anos. Francisco tem 8 e Jacinta tem 7, tá bom? Não está falando para adultos, não para crianças. E a Nossa Senhora começa a não poupar essas crianças. Não poupem nada. Veja o que Nossa Senhora pergunta para eles. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Pausa aí. Veja essa pergunta que a Nossa Senhora faz. É uma pergunta de gente grande. Vocês querem se oferecer a Deus? Mas vejam, vocês querem se oferecer a Deus para pregar, para fazer milagres, para fazer prodígios? Não. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Veja, Nossa Senhora já coloca na hora todas as cartas na mesa. Nossa Senhora não enrola. Primeira aparição, logo na hora, vocês querem se oferecer a Deus para aceitar o sofrimento que Ele vai mandar? Mas o sofrimento que Ele vai mandar é para quê? Para 2 coisas. Primeiro, em reparação às ofensas com as quais Deus é ofendido. Os pecados ofendem a Deus. Esses pecados exigem reparação. Deus está sofrendo com os pecados que os homens estão cometendo. Vocês querem oferecer a vocês mesmos a Deus para reparar o pecado? E depois, os sofrimentos que Deus vai enviar, além de reparar o pecado, é para suplicar a conversão dos pecadores. Ou seja, o que a senhora está ensinando para essas crianças aqui? O sofrimento, quando é oferecido, ele serve para reparar o pecado, mas ao mesmo tempo o sofrimento oferecido serve para alcançar a conversão dos pecadores.
súplica pela conversão dos pecadores, ou seja, o sofrimento serve de súplica pela conversão dos pecadores. E aí Lúcia responde como que de bate pronto, né? Sim, queremos. E a Nossa Senhora, mais uma vez, não poupa aquelas crianças da verdade. Veja a resposta da Nossa Senhora. Ide, pois, ter muito o que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Pensem comigo aqui. Vocês diriam isso a uma criança de 10 anos? De 8 anos? De 7 anos? Vocês querem sofrer para fazer Deus mais feliz? Para converter os pecadores? Sim, queremos. Vocês vão ter muito o que sofrer. E depois ter muito o que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Isso aqui também daria uma pregação de um retiro. Porque a gente deveria se perguntar se nós acreditamos nisso. Vocês vão sofrer muito, mas a graça de Deus vai confortar vocês. Muitas vezes a gente, no meio do sofrimento, quer buscar conforto em outras coisas. Quer buscar compensações em outras coisas. Quer buscar compensações em coisas do mundo, em comida, em bebida, em pecados, e em séries, em computador, em rede social. E vai se afogando o nosso sofrimento ali. É coisa lícita. Tudo bem, mas a gente busca um conforto nessas coisas. Nossa Senhora falou para as crianças, vocês vão sofrer muito, mas a graça de Deus vai ser o conforto de vocês. E aí Lúcia diz assim, foi ao pronunciar estas palavras, a graça de Deus, etc., que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazia-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz. Mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente, ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou, rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz no mundo e o fim da guerra. Então vejam, primeira coisa importante é que Nossa Senhora, depois que Nossa Senhora terminou de falar, Nossa Senhora ela fez esse movimento aqui, ela abriu as mãos. E Lúcia fala que quando ela abriu as mãos, saiu uma luz. E aquela luz, Lúcia dizia que era a própria luz de Deus, que entrava na alma deles. Isso aconteceu várias vezes, várias aparições Nossa Senhora fez isso, abriu a mão e aquela luz penetrava na alma deles. E aí Lúcia falava que quando aquela luz entrava neles, eles recebiam dentro da alma deles um entendimento sobrenatural, um entendimento espiritual de várias coisas. E aqui nessa primeira aparição, eles sentiram como que comunicados interiormente um desejo de repetir uma oração. Meu Deus, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Nossa Senhora não ensinou isso para eles. No coração deles, eles sentiram essa inspiração. Caíram de joelhos e fizeram essa oração. Nossa Senhora então encerra essa aparição fazendo um pedido que se repetirá em todos os outros. Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz no mundo e o fim da guerra. Nossa Senhora vai insistir nesse pedido todos os meses. Rezem o terço todos os dias para alcançarem a paz no mundo e o fim da guerra. Nossa Senhora, então, quando fala isso, ela está dizendo o seguinte, essa oração é muito poderosa para alcançar a paz no mundo e para alcançar o fim da guerra. Agora, dá uma pausa aqui. Quem estava no primeiro dia vai se recordar, nós estamos no dia 13 de maio de 1917. No dia 5 de maio, 8 dias antes, o que aconteceu? Vocês lembram? 5 de maio, 8 dias antes do dia 13 de maio. O que aconteceu? Não foi hoje. O Papa pediu aos bispos, o Papa Bento XV pediu aos bispos do mundo inteiro para que Nossa Senhora pudesse intervir na guerra. Vocês estão entendendo que Nossa Senhora está respondendo ao Papa? Isso aqui é uma coisa muito impressionante. O Papa, que não via mais saída nenhuma para a guerra, ele escreve aos bispos e fala assim, peçam a Nossa Senhora intervir. Nossa Senhora está dizendo agora, rezem o texto todos os dias para alcançar a paz no mundo e para o fim da guerra. Qual é a solução que Nossa Senhora dá? A oração do terço. Ela fala do sacrifício, da penitência, ela fala da oração do terço também. Enfim, essa foi a primeira aparição. É uma aparição muito emblemática,
Primeiro porque Nossa Senhora diz assim, eu quero que vocês venham aqui durante 6 meses. Nesse mesmo dia. Qual o dia? Dia 13. Então, dia 13, todos os meses, durante 6 meses, vocês vêm aqui, nessa mesma hora, meio-dia. Porque eu vou falar com vocês. Depois eu vou dizer quem eu sou. Não se preocupa agora não, vou dizer depois quem eu sou. Venho aqui 6 meses nesse dia. E a Nossa Senhora, então, propõe para eles. Vocês querem se oferecer? Muito bem. Ontem, eu dizia que terminou essa aparição, eles fizeram um pacto, não vamos falar para ninguém, porque a gente não sabe o que é isso, vamos voltar aqui todo mês, ninguém fala para ninguém. Lúcia conta assim: quando nessa mesma tarde, absorvidos pela surpresa, permanecíamos pensativos, a Jacinta, de vez em quando, exclamava com entusiasmo: ai, que senhora tão bonita! Lúcia dizia: estou mesmo a ver, ainda vais dizer a alguém. Não digo não, respondia, fique descansada. No dia seguinte, quando seu irmão correu a dar-me a notícia de que ela o tinha dito à noite em casa, a Jacinta escutou a acusação sem dizer nada. Vês, eu te disse, eu bem te dizia. Eu tinha aqui dentro uma coisa que não me deixava estar calada, respondeu Jacinta com lágrimas nos olhos. Agora não chores e não digas mais nada a ninguém do que essa senhora nos disse. Lúcia falando para Jacinta. Não diga mais para ninguém o que ela falou. Aí Jacinta falou assim, eu já disse. Aí Lúcia falou assim, o que disseste? Disse que essa senhora prometeu levar-nos para o céu. E logo foste isso que disseste? Perdoa-me, eu não digo mais para ninguém. Agora vocês imaginem, uma criança de 7 anos chegando em casa na janta com seus pais. Fala assim, vimos uma senhora que me disse que vai me levar para o céu. Diz que eu vou morrer. Imagina os pais dessa criança, né? O que aconteceu? O que é isso? Né? O que essa criança está dizendo? Tá bom. Essa primeira aparição que tocou o coração de Jacinta foi assim. Jacinta ficou muito animada, muito tocada com aquela beleza daquela senhora. Enfim. Já o Francisco, como é que foi o Francisco? Como é que ele reagiu nessa primeira aparição? Lúcia diz assim, contamos em seguida ao Francisco tudo que Nossa Senhora tinha dito, porque ele não ouvia. E ele, manifestando o contentamento que sentia na promessa de ir para o céu, cruzando as mãos sobre o peito, dizia, ó minha Nossa Senhora, terços rezo todos quantos vós quiserdes. E desde aí tomou o costume de se afastar de nós, como que passeando, e se chamava por ele, lhe perguntava o que andava a fazer, levantava o braço e mostrava o terço. Veja que bonito, né? Talvez Nossa Senhora tenha pedido isso a ele, porque sabia que ele seria muito dócil, muito dócil. O Francisco era um contemplativo, o Francisco era um homem silencioso, uma criança silenciosa. Se lhe dizia que viesse brincar, que depois rezava conosco, respondia, depois eu também rezo. Não te lembras que Nossa Senhora disse que eu tinha de rezar muitos terços? Um dia me disse, gostei muito de ver o anjo, mas gostei mais ainda de ver a Nossa Senhora. Do que gostei mais foi de ver a Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus, mas Ele está tão triste por causa de tantos pecados, nós nunca havemos de fazer nenhum pecado. Nossa Senhora disse, isso Francisco dizendo, tá? Nossa Senhora disse que íamos ter muito que sofrer. Não me importa. Sofro tudo quanto ela quiser. O que eu quero é ir para o céu. Um dia que eu me mostrava descontente com a perseguição que eu estava sofrendo, Lúcia dizia, se começava a levantar, ele procurou animar-me dizendo, deixa, não disse Nossa Senhora que íamos ter muito que sofrer para reparar Nosso Senhor e seu Imaculado Coração de tantos pecados com que são ofendidos? Eles estão tão tristes, se com estes sofrimentos os pudermos consolar, já ficaremos contentes. Vejam, aos pouquinhos, a gente vai vendo como é que essa mensagem tomou conta do coração dessas crianças. As crianças levaram muito a sério essas mensagens. E os primeiros a serem transformados foram elas. As pequenas crianças que levaram muito a sério aquelas mensagens, aquelas palavras, tem que sofrer, tem que fazer sacrifício, tem que rezar terço. Aquelas crianças levaram isso muito a sério. Mas, bom, o fato é que, depois, quando Jacinta contou que estavam vendo Nossa Senhora, na verdade, estavam vendo uma senhora, que elas não sabiam quem era, essa notícia começou a espalhar.
essa notícia começou a correr. Claro, né, as crianças estão vendo uma senhora na cova da Iria. A família de Lúcia começou a apertar a Lúcia e falou assim: que negócio é esse que você está vendo, Nossa Senhora? O que estão falando aí para você? Ela falou assim: não, eu não sei que isso é Nossa Senhora. Não sei se é Nossa Senhora. Apareceu uma senhora para mim. Enfim, começou aos pouquinhos dois movimentos. Um dos fofoqueiros, todo mundo queria saber o que estava acontecendo ali na cova da Iria, e os outros de perseguidores. As crianças estão ficando malucas, etc. Só que ainda estava muito no início. Foi só uma primeira aparição. Lúcia conta esse momento dizendo que ela começou a receber da família umas reprimendas, como se elas estivessem desdenhando do que estava acontecendo. A primeira aparição foi 13 de maio, a segunda aparição foi no dia 13 de junho. Dia 13 de junho é dia de Santo Antônio. Era a festa da paróquia de Lúcia. E a paróquia de Lúcia era a paróquia de Santo Antônio. Então era uma festa que estava acontecendo ali muito grande e todo mundo estava envolvido com aquela festa. E como estavam todos envolvidos com essa festa, a mãe de Lúcia perguntou: quero ver se você vai para essa cova da Iria no dia da festa da paróquia. Porque todo mundo adorava a festa da paróquia, né? Todo mundo adorava aquela festa, vivia naquela festa, enfim. Lúcia conta dizendo o seguinte: no dia 13 de junho celebrava-se na nossa freguesia a festa em honra a Santo Antônio. Esse dia era costume abrir os rebanhos de madrugada, bem cedinho, porque às 9 horas se fechava tudo para ir para a festa e para a missa. Minha mãe e minhas irmãs, que sabiam quanto eu era amiga dessas festas, me diziam: estou para ver se você vai deixar a festa para ir para a cova da Iria para ver essa senhora. Nesse dia, ninguém me dirigiu uma palavra, portando-se ao meu respeito, como se diz: deixa lá, vamos ver se ela vai lá, vamos ver se ela vai fazer. Abri, pois, o meu rebanho de madrugada cedo, no desejo de fechar às 9 para ir à missa das 10 e, em seguida, ir para a cova da Iria. Minha mãe e minhas irmãs mantiveram a sua atitude de desprezo, que, na verdade, me era mais sensível e me custava tanto quanto os insultos. Porque Lúcia, vocês vão lembrar, ela era mais nova, ela era caçula, ela tinha crescido no meio de muito carinho. Então, esses pequenos desprezos para ela era uma coisa muito nova, era uma coisa que mexia muito com o coração dela. Enfim, nesse dia eu me sentia amarguradíssima. Via minha mãe aflita, que queria a todo custo obrigar-me, como ela dizia, a confessar a minha mentira. Aqui começou o calvário de Lúcia, um calvário muito sério, porque a mãe dela, como eu falei, era uma mulher muito severa e era uma mulher muito correta. Quando ela começou a ouvir dizer que a filha dela tinha visto Nossa Senhora, embora Lúcia não tinha dito que era Nossa Senhora, porque também Nossa Senhora não tinha dito que era Nossa Senhora, a mãe de Lúcia começou a pressionar ela para dizer assim: que negócio é isso de Nossa Senhora? Para de ficar mentindo para as pessoas. Vê se pode Nossa Senhora aparecer para você. Você acha que Nossa Senhora vai aparecer para uma criança como você? Você acha que Nossa Senhora vai aparecer para crianças? Nossa Senhora tem mais o que fazer. E aí, a mãe de Lúcia, que tinha essa atitude, influenciava as mais velhas, as filhas mais velhas. Então, todas naquela casa tinham essa atitude para com Lúcia. E Lúcia começou a entrar numa crise que vai se agravar depois. A primeira crise, que foi para essa segunda aparição, foi que a mãe dizia que era mentira e ela não podia dizer que era mentira. Justamente porque a mãe dela não gostava de mentiras, ela falava: eu vi, eu não posso dizer que eu não vi. Então, aí começou o calvário de Lúcia. Ela ficou muito triste, muito mexida com isso. E foi assim que ela foi para a cova da Iria, nesse clima. Ela dizia assim, a mãe de Lúcia dizia assim: sempre consegui que meus filhos dissessem a verdade. E agora hei de deixar passar uma coisa dessa na mais nova, na caçula? Se ainda fosse uma coisa menorzinha, mas uma mentira dessas que traz aí já enganada tanta gente? A mãe de Lúcia começou a ficar com vergonha, porque um monte de gente começou a querer ir atrás das crianças. Está vendo Nossa Senhora? Está vendo Nossa Senhora? Nossa Senhora está aparecendo, eu vou lá ver onde é que é. E Lúcia falou assim: a mentira que você está contando está trazendo um monte de pessoa para acreditar em você. Então, depois dessas lamentações, minha mãe voltava para mim e dizia: dá-lhes as voltas que quiseres. Ou tu desenganas essa gente confessando que você mentiu,
ou eu te fecho num quarto onde não poderás ver nem a luz do sol. A tantos desgostos, faltava-me que se viesse juntar uma coisa dessas. Minhas irmãs tomavam o partido de minha mãe e em volta de mim respirava uma atmosfera de verdadeiro desdém e desprezo. Lembrava-me então dos tempos atrasados e perguntava-me a mim mesmo: onde está o carinho que há tão pouco ainda a minha família me tinha? E o meu único desafogo eram as lágrimas derramadas diante de Deus. E vejam, nós podemos agora ler a segunda mensagem de Nossa Senhora, em junho, porque tem tudo a ver com isso daqui. Nossa Senhora começa a preparar ela para o sofrimento muito forte que vai chegar. A segunda aparição diz assim: foram correndo para a cova da Iria e já algumas pessoas foram com eles. E ela começa dizendo assim: vimos de novo o reflexo de luz que se aproximava, a que chamávamos relâmpago, e em seguida Nossa Senhora sobre a carrasqueira, em tudo igual a maio. Vossa Mercê, o que me quer? Perguntei. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendam a ler. Depois direi o que quero. Pedi a cura de um doente. Se converter, curar-se-á durante o ano, disse Nossa Senhora. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Nossa Senhora disse assim: sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve. Mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a aceita, prometer-lhe-ei a salvação. E estas almas serão amadas de Deus, como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono. Antes de continuar, vejam só essa palavra de Nossa Senhora. Primeira coisa, queria pedir para que a senhora nos levasse para o céu. Nossa Senhora, na lata, ela não poupa nenhuma palavra para essas crianças. Sim, a Jacinta e o Francisco eu vou levar em breve. Ou seja, vocês vão morrer, tá bom? Se preparem que vocês vão morrer. E você, Lúcia, fica aqui mais um tempinho. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Primeira coisa, Jesus quer servir de Lúcia como instrumento para fazer com que as pessoas conheçam e amem Nossa Senhora. Vejam, Nossa Senhora faz questão de dizer o seguinte: é Jesus que está querendo. A devoção de Nossa Senhora vem do coração de Cristo. Agora vejam a frase que ela diz em seguida, ela diz assim: o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Olha essa palavra. Quem é que quer que seja devoto do coração imaculado de Maria? Não é ela, é Jesus. Meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Ou seja, aqui a gente tem uma clareza muito grande de que a devoção a Nossa Senhora, o amor a Nossa Senhora, ele não é só agradável a Jesus, ele é desejado por Jesus. Jesus quer que as pessoas sejam devotas de Maria. Jesus quer que as pessoas amem a Maria e tenham devoção ao Imaculado Coração de Maria. Ou seja, aqueles que Jesus quer santificar, ele dá a Maria, ele entrega a Maria. E o coração imaculado de Maria. Vejam, isso aqui é uma palavra impressionante de Nossa Senhora. Meu filho quer estabelecer no mundo, e não é só num lugar, não é só em Portugal, é no mundo inteiro, a devoção ao Imaculado Coração. Vejam, Lúcia continua dizendo assim: Lúcia vai ficar, né? Nossa Senhora falou, Jacinto e Francisco vão morrer, mas você vai ficar. Vai viver muitos anos. Lúcia pergunta: fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E aí termina a aparição de junho. Mas vejam que palavra linda de Nossa Senhora para Lúcia. Lúcia, Jacinta e Francisco vão morrer em breve. E Lúcia perguntou: eu vou ficar sozinha? Eles vão para o céu e eu vou ficar? Como assim? Lúcia falou assim: eu quero te pedir para você me levar para o céu. Sim, Jacinto e Francisco eu levo em breve. Você fica aqui mais um tempinho. Eu vou ficar sozinha aqui? Lúcia de fato viveu quase 100 anos. Quase 100 anos, viveu muito. E de fato ela cumpriu isso que Nossa Senhora pediu. Meu filho quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Então Lúcia viveu muitos anos, foi religiosa, escreveu muito. E foi por ela que essas mensagens foram difundidas. Escreveu muito, mas muito. E sofreu muito também. Dentro do convento sofreu muito. Por isso que até hoje ela não é beatificada.
canonizado. Porque escreveu muito, depois um monte de gente começou a perseguir ela dentro do convento ainda, depois arranjaram mentiras falando que ela não era a mesma pessoa. Muita confusão que Lúcia sofreu. Eu fico aqui sozinho, a senhora falou, você sofre muito, eu nunca te deixarei. Essa palavra poderia também ser dirigida para nós. Nossa Senhora hoje se dirige para nós. Eu nunca te deixarei. Olha que palavra bonita da nossa mãe. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Confesso para vocês que essa palavra me fez rezar muito durante o meu tempo de seminário. Muitas vezes eu lembrava dessa palavra de Nossa Senhora. O meu imaculado coração será o teu refúgio. Talvez essa palavra poderia ser pegada para nós hoje. Hoje, essa palavra deveria ser, a gente deveria escrever essa palavra para a gente lembrar sempre dela. Meu imaculado coração será o teu refúgio. O que é um refúgio? Refúgio é um lugar para onde nós vamos quando estamos em perigo, quando estamos aflitos, quando estamos tristes. O meu imaculado coração será o teu refúgio. Mas não só refúgio. Meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Caminhos até Deus é a Virgem Maria. Bom, então é isso. Mas vejam, Lúcia fala que quando ela começou a sofrer esses sofrimentos na sua família, ela se lembrava dessa palavra de Nossa Senhora. Meu imaculado coração será o teu refúgio. E essa palavra era um consolo para ela, porque ela começou a sofrer muito com a sua família e ela então se lembrou dessas palavras da Virgem Maria. Vejam o que ela dizia sobre essas palavras. Ela dizia assim: o meu único desafogo eram as lágrimas derramadas diante de Deus enquanto lhe oferecia o meu sacrifício. Neste dia, pois, a Santíssima Virgem, como que adivinhando o que se passava, disse: não te desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio. A Jacinta, quando me via chorar, consolava-me dizendo: não chores. De certo, são estes os sacrifícios que o anjo disse que Deus nos ia enviar. Por isso, é para o reparar a ele e para converter os corações dos pecadores que tu sofres. Vejam, que discernimento dessa criança. Né? Que discernimento dessa criança. Uma criança de 7 anos, vendo a outra chorar, falou assim: não chores. É para reparar o coração de Jesus que está sofrendo. Não chores. Enfim, correndo, senão a gente não consegue avançar. A partir dessa aparição, começou o Calvário de Lúcia. O Calvário de verdade. Porque Lúcia, uma vez ela conta, não sei se eu vou achar isso aqui, acho que não, mas ela diz assim, que quando a mãe ouvia esses relatos, uma vez ela contou assim: minha mãe não poupava nada para mim, para me fazer confessar mentira. Carícias, beijos, palavras e cabo de vassoura. Lúcia falava isso. Ela queria me fazer confessar que eu tinha mentido de muitos modos. Pelo carinho, pelo beijo, pelas palavras, pelas brigas e pelo cabo de vassoura. Então, Lúcia começou a sofrer muito, porque a mãe não acreditava. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a espalhar essa notícia. A Cova da Iria começou a ser um ponto de peregrinação. E um ponto também de sofrimento maior para ela. Por quê? Porque, vejam, naquele momento, além do problema que ela enfrentava com a mãe, começou a acontecer um outro problema, que é o seguinte: as pessoas começaram a ir para a Cova da Iria, porque essa notícia estava espalhando, de que Nossa Senhora estava aparecendo para aquelas crianças, todo mundo começou a ir para lá. Aquele lugar que era uma espécie de plantação para daquela família, a plantação acabou toda. Porque você imagina uma multidão de gente pisando naquela plantação. Mais um motivo para a família de Lúcia descascar em cima dela. Uma vez a mãe de Lúcia chegou para ela e falou assim: agora vamos ver se essa senhora que está aparecendo para você vai arranjar um dinheiro para nossa casa. Porque um monte de gente está pisando naquela plantação que era sustento para nossa família. A gente não tem mais essa plantação, e agora? O que a gente vai fazer? Agora vocês imaginam essa pressão na cabeça de uma criança de 10 anos. O que aconteceu? E começou a acontecer uma coisa muito séria. Lúcia começou, além de sofrer a pressão da família, ela começou a acreditar, ela começou a entrar num dilema interior muito grande, que foi o seguinte: minha mãe está falando que eu menti, mas eu não menti porque eu realmente vi uma coisa. Eu realmente vi aquela mulher. Ela falou para mim, eu escutei, eu não estou ficando maluca. Lúcia não conseguia fazer
ela dizer que mentiu. A mãe de Lúcia, perdão. Ao mesmo tempo, a mãe de Lúcia começou a fazer duas coisas. Humilhar ela em público, porque as pessoas começavam a dizer: essa menina é maluca, tá vendo Nossa Senhora? E ela dizia: sim, ela é maluca mesmo. Ela é uma doida. Eu não ensinei ela assim. Começou realmente a humilhar ela em público. Agora confessa na frente de todo mundo aqui. Confessa na frente de todo mundo. E aí batia, falava. E ela falava, ela não podia dizer, porque ao mesmo tempo ela tinha uma educação moral muito séria. Eu não posso mentir para minha mãe dizendo que eu não vi, porque eu vi. Segunda coisa, ele falou assim: você não quer falar na frente de todo mundo? Não, então vem cá. Pegava a Lúcia e ia até o pároco. Falou assim: diante do padre você não vai mentir. E diante do pároco falou assim: agora você diga para o padre que você mentiu. Ela falava: não posso dizer, minha mãe, porque eu vi. E o padre dizia: o que você viu? E ela começou a falar. E várias vezes, diante do padre. Agora vocês imaginem essa pressão na cabeça de uma criancinha de 10 anos. Qual foi o dilema de Lúcia? O dilema de Lúcia foi o seguinte: eu vi uma mulher. Minha mãe está falando para eu falar que eu menti, mas eu não menti. Só que acontece o seguinte: qual foi a conclusão que essa criança chegou? Vejam só o terror pela qual ela começou a passar. Se eu vi essa mulher parece a Nossa Senhora. Eu não posso dizer que eu não vi, porque eu vi. Realmente aconteceu. Minha mãe está dizendo que eu menti, mas eu não menti. Mas ao mesmo tempo que eu vi, começou a acontecer um monte de desgraça na minha família, um monte de problema, minha família começou a brigar, minha mãe começou a brigar comigo, eu comecei a passar vergonha em público, eu comecei a passar vergonha diante do meu pároco. Os meus primos também começaram a passar vergonha, que são mais novos do que eu, porque também ela tinha um senso de responsabilidade. Meus primos, que são mais novinhos do que eu, estão começando a passar vergonha também junto comigo. Qual foi a conclusão a que ela chegou? Essa visão vem do demônio. E ela começou a acreditar nisso. Ela começou a acreditar, essa visão vem do diabo. A partir da segunda aparição, começou a crescer mais. As pessoas começaram a ver, começaram a ir. A mãe de Lúcia não queria acreditar. Então, tinha dois partidos, né, naquela multidão. Uns acreditavam, as crianças podem estar vendo mesmo, e outros achavam que as crianças eram malucas. E Lúcia começou a sofrer muito mesmo. Então ela acreditou: isso aqui é coisa do demônio. Isso aqui é coisa do diabo. Quando ela falou isso para Jacinta e para Francisco, Jacinta e Francisco endoidaram. Falaram assim: não é possível que seja do demônio. Ele falou do céu. Falou que vai levar a gente para o céu. Mandou a gente rezar terço. Falou de Deus. Falou que Deus estava ofendido pelo pecado. Não pode ser do demônio. Jacinta e Francisco estavam certos. Tinha um discernimento certo. Só que quem estava passando pelo rojão pior era a Lúcia. E ela estava realmente sendo provada, purificada. Ela estava realmente passando por uma situação difícil. E não é nem um pouco, já não é fácil para os adultos passar por uma perseguição dessa, por uma humilhação pública dessa. Imagina uma criança. E aí ela dizia assim: quando chegou esse momento, ela começou a contar para Jacinta e para Francisco o que ela estava se sentindo. Ela dizia assim: só Nosso Senhor pode saber, porque Ele pode penetrar o nosso íntimo. Só Ele sabe o que eu passei. Comecei então a duvidar se as manifestações seriam do demônio, que procurava por esse meio me perder. E como tinha ouvido dizer que o demônio sempre trazia guerra e desordem, comecei a pensar que, na verdade, desde que vi essas coisas, não tinha tido mais alegria nem bem-estar na minha casa. E o discernimento dessa criança? O demônio só traz guerra, desordem, divisão. Era o que estava acontecendo na minha casa. Briga, confusão, divisão entre eu e meus pais. Que angústia que eu sentia. Manifestei então aos meus primos a minha dúvida. A Jacinta respondeu: não é o demônio, não. O demônio dizem que é muito feio e que está debaixo da terra no inferno. E aquela senhora é tão bonita. Nós vimos essa senhora subir para o céu. Não pode ser o demônio. Nosso Senhor serviu-se disso para desvanecer algo na minha dúvida. Mas durante aquele mês de junho até julho, perdi o entusiasmo. Olha só, perdi o entusiasmo pela prática do sacrifício e da mortificação. E titubeava se acabaria por dizer que tinha mentido e assim acabar com tudo. Vejam isso daqui. Isso daqui é uma escola de discernimento. Lúcia está dizendo o que aconteceu na alma dela. Isso daqui vale a pena a gente parar, porque isso aqui é uma escola de espiritualidade. Isso aqui para nós é uma escola de discernimento. Olha só.
ela viu Nossa Senhora, ouviu Nossa Senhora falou assim, rezem, façam o sacrifício, rezem o terço. Mas a primeira aparição de Nossa Senhora falou assim, quereis oferecer-vos a Deus para aceitar o sofrimento que Ele vos enviará? Queremos. Nossa Senhora, curta e grossa, e disposto ter muito que sofrer. Ok. Lúcia começou a sofrer, dentro de casa. Mas o sofrimento, muitas vezes o sofrimento enviado por Deus, nunca vem por onde a gente espera. Nunca vem. A gente pode fazer jejum, pode fazer sacrifício, pode fazer mortificação e deve fazer. Mas os sofrimentos mais agradáveis a Deus são aqueles que Ele envia. Mas esses que Ele envia sempre nos pegam de surpresa. Nunca vem por onde a gente acha, nunca vem. E Lúcia começou a sofrer em casa. Desde que ela começou a ver Nossa Senhora, começou a ter briga em casa, começou a ter divisão em casa, começou a ter, cara feia, começou a ter humilhação, começou a ter perseguição. Qualquer pessoa, quando passa por isso, sofre muito, sente na pele. E ela estava sentindo. Ela falou assim, eu aprendi que o demônio semeia guerra, semeia divisão, semeia... Então isso aqui deve ser uma coisa do demônio. Agora veja o efeito espiritual que esse sentimento, esse pensamento de que poderia ser Satanás, o que isso causou na alma dela? E aqui que serve um grande discernimento para nós. Ela falou assim, aquele sentimento causou uma consequência. Comecei a desanimar de fazer mortificação. Comecei a desanimar de rezar o terço. E comecei a cogitar de falar que aquilo era uma mentira, para acabar com tudo. Para acabar com aquele sofrimento. Ou seja, o demônio que estava colocando isso no coração dela. Para que ela parasse de rezar, para que ela parasse de mortificar. Então o demônio está vindo por outro lado. Vejam, ela queria acabar com o sofrimento. Ela queria acabar com aquela dificuldade. Então, ela estava começando a cogitar, a partir de agora, falar uma mentira. Ou seja, tá bom, não vi nada não, para acabar com isso aqui. Não vi nada, pronto, chega, confesso. Ela estava começando a cogitar, falar isso, para se ver livre do sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, no coração dela, uma tibieza, desânimo de rezar, desânimo de fazer mortificação. A Jacinta e o Francisco, então, me disseram, não faças isso. Não vês que agora é que tu vais mentir? E que mentir é pecado? Pronto, está resolvido. Para piorar a situação, ela conta, nesse estado eu tive um sonho que veio aumentar as trevas do meu espírito. E aqui que o demônio aparece, olha. O sonho dela foi o seguinte, eu vi o demônio que, rindo-se de me ter enganado, fazia esforços para me arrastar para o inferno. Ao ver-me nas suas garras, comecei a gritar, em tal forma, chamando por Nossa Senhora, que acordei minha mãe, a qual me chamou aflita, perguntando-me o que eu tinha. Não me lembro do que lhe respondi. O que me lembro é que naquela noite não pude mais dormir, pois fiquei com muito medo. Este sonho deixou no meu espírito uma nuvem de verdadeiro medo e aflição. Meu único alívio era ver-me só em algum canto solitário para aí chorar à vontade. Vejam que sofrimentos essa criança de 10 anos começou a enfrentar. Agora ela estava realmente encarando o Satanás, que o diabo queria fazer com que ela se perdesse, que ela se perdesse no meio daquelas coisas. E foi exatamente nesse clima que ela começou a desistir de voltar à Calvaderia em julho. Ela falou isso para Jacinta e Francisco e eles ficaram loucos. Ela diz assim, aproximava-se o dia 13 de julho, a terceira aparição. Eu duvidava se eu iria para lá. Pensava, se é o demônio, para que eu vou vê-lo? Se me perguntam por que não vou, digo que tenho medo que seja o demônio que nos aparece e por isso não vou. A Jacinta e o Francisco, que façam como eles quiserem. Eu não volto mais à Calvaderia. A resolução estava tomada e eu bem resolvida a pô-lo em prática. No dia 12, na véspera, do dia 13 de julho, começou-se a juntar o povo que vinha para assistir aos acontecimentos do dia seguinte. Vejam como estava tomando uma proporção grande. Na véspera do dia 13, já tinha um grupo de gente se preparando para ir para a Calvaderia no dia 13, no dia seguinte. Chamei então a Jacinta e o Francisco e os informei da minha resolução. Eles responderam, nós vamos. Aquela senhora nos mandou ir, nós vamos.
A Jacinta prontificou-se a falar, ela com Nossa Senhora, mas custava-lhe que eu não fosse e começou a chorar. Perguntei-lhe, por que tu está chorando? Ela disse, porque tu não queres ir. Não, eu não vou. Olha, se a senhora te perguntar por mim, diz-lhe que eu não vou porque tenho medo de que seja o demônio. A resolução estava tomada. Ela não ia. No dia seguinte, ao aproximar-se a hora em que devia partir, senti-me de repente impelida para ir, por uma força estranha a que não me era fácil resistir. Pus-me então a caminho e passei pela casa dos meus tios para ver se a Jacinta ainda estava lá. E encontrei-a no quarto com seu irmãozinho Francisco, de joelhos ao pé da cama, chorando. Estavam rezando e estavam chorando. Amanheceu o dia 13, ela não queria ir, mas ela disse que sentiu no coração uma coisa que devia ir. Ela foi. Então passou na casa de Jacinta e Francisco, estavam os dois ajoelhados, rezando e chorando. Então, vocês não vão? Lhe perguntei. Senti, nós não nos atrevemos a ir. Anda, vem, já vou. Então, com um semblante alegre, partiram comigo. O povo nos esperava em massa pelos caminhos e a custo conseguimos lá chegar. Terceira aparição, já tinha uma multidão. Já tinha uma multidão esperando por eles. E aí eles chegaram na covadaria, então viram Nossa Senhora. Nós vamos ler agora essa mensagem, e essa mensagem é uma das mais importantes de todas, porque nesse dia que ela revelou o segredo de Fátima, chamado famoso segredo de Fátima, que tem 3 partes. Nós vamos ver isso agora. Terceira aparição, 13 de julho. Vossa mercê, que me quer? Perguntei. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra a Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Veja que todas as aparições Nossa Senhora fala a mesma coisa. Rezem o terço do dia para acabar a guerra, porque só Nossa Senhora pode resolver isso aqui. Continuando. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que vossa mercê nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero e farei o milagre que todos hão de ver para acreditar. Dá uma pausa aqui rapidinho. Vejam só uma coisa. Vocês estão entendendo que esse pedido de Lúcia é quase como um pedido de socorro? Me diz quem você é. Faz um milagre para todo mundo acreditar que você está aparecendo. Porque a minha palavra não dá conta, não. A minha palavra não é suficiente, ninguém acredita em mim. Então isso aqui é quase como um pedido de socorro. Diz quem você é, porque nem o nome Nossa Senhora tinha dito ainda. Lúcia viu uma senhora, que achava que era Nossa Senhora, sabia que ela era do céu, mas não sabia quem era, não tinha dito o nome ainda. Então, diz quem é, faz um milagre, que aí todo mundo vai acreditar. Está entendendo que isso aqui é um pedido de socorro? E Nossa Senhora falou assim para ela, em outubro, guarda o coração, aguenta o coração, em outubro eu vou falar quem eu sou, e vou fazer um milagre. Nossa Senhora disse que em outubro ia fazer um milagre, e dizer quem ela é. Mas nós estamos em julho. Se de maio até julho já foi um inferno na vida deles, imagina receber essa notícia. De esperar até julho, agosto, setembro, outubro, mais 3 meses. E realmente não foi fácil. Mas essa notícia ficou no coração deles. Em outubro vai ter um milagre. Em outubro ela vai dizer quem ela é. E bom, aqui fiz alguns pedidos, que não recordo bem quais foram. O que me lembra que Nossa Senhora disse que era preciso rezar o terço para alcançar as graças durante o ano. E continuou. Sacrificai-vos pelos pecadores. E dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Aqui Nossa Senhora ensina para eles uma oração, essa jaculatória, que eles fizeram muitas vezes. Guardaram no coração essa jaculatória. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Foi uma oração que Nossa Senhora ensinou para eles, para que eles fizessem quando realizassem algum sacrifício. Depois que eles viram o segredo, que a gente vai ler já já, Jacinta acrescentou uma palavra a essa oração. Jacinta rezava assim: ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Jacinta ficou muito apaixonada pelo Papa, pelo Santo Padre. E ela então tomou essa missão de rezar por ele. Enfim,
partir desse momento, a gente vai ler o segredo de Nossa Senhora de Fátima, que foi revelado nesse dia, 13 de julho. Vamos ler, depois a gente comenta. Primeira parte, segunda parte e terceira parte. Vamos para a primeira parte. Primeira parte foi, pois, a vista do inferno. Nossa Senhora, ao dizer estas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um mar de fogo, mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas com forma humana, que flutuavam no incêndio, levados pelas chamas que deles mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo de todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desesperos que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Devia ser ao deparar-me com esta visão que dei esse ai que dizem ter me ouvido falar. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas, de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Esta visão foi um momento, graças à nossa boa Mãe do Céu, que antes nos tinha prevenido com a promessa de nos levar para o céu. Se assim não fosse, creio que teríamos morrido de susto e pavor. Assustados e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza, seguindo: vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Uma pausa, rapidinho. A primeira parte do segredo foi a visão do inferno. Nossa Senhora mostrou. Vocês viram como é que foi o movimento? Nossa Senhora abriu as mãos, né? Abriu as mãos, como ela sempre fazia, em todas as aparições. Naquele momento que ela abria as mãos, saiu uma luz, e essa luz era a presença de Deus que inundava a alma deles. Diz que nesse momento que ela abriu a mão, ela disse que debaixo daquela luz abriu um mar e eles viram ali o inferno com o demônio, com as almas, etc. Agora vejam, Nossa Senhora mostrou o inferno para essas crianças. É claro que com uma graça muito grande de Deus, para que elas vissem, para que elas aguentassem ver aquilo ali. Mas Nossa Senhora não poupou a verdade daquelas crianças. Nossa Senhora não poupou, não ficou fazendo bobagem, aquelas bobeiras, aquelas crianças. A verdade é essa. E Nossa Senhora, a gente vai ler agora a segunda parte, mas Nossa Senhora começa dizendo assim: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Nossa Senhora é curta e grossa, direta. Vocês viram o que vocês viram aí? Vocês viram o inferno. O inferno é o quê? É para onde vão os pecadores. Pronto. Ou seja, não tem rodeio. E não tem erro de doutrina. O catecismo diz isso. As almas em pecado grave vão para o inferno. E Nossa Senhora fala: vistes o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores. Só que aqui Nossa Senhora vai começar a mostrar o coração misericordioso de mãe. E aqui está a segunda parte do segredo. Diz isso: para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem aos meus pedidos, a Rússia converter-se-á e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á a Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre o dogma da fé, etc. Uma pausa, que aqui tem muita coisa. Aqui está, dentre várias, uma das maiores profecias de Fátima, que é essa segunda parte do segredo. Nossa Senhora mostra o inferno para aquelas crianças.
E depois que ela mostra o inferno para aquelas crianças, ela diz: vocês estão vendo o inferno para onde vão os pobres pecadores. Só que Deus não quer que eles vão para lá. Deus quer salvar. Deus quer tirar aqueles homens desse caminho do inferno. Qual é o caminho? Primeira coisa, para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Primeira coisa, qual é o caminho para tirar os pecadores do caminho do inferno? Devoção ao Imaculado Coração de Maria. Devoção a Nossa Senhora. Amor a Nossa Senhora. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas se não deixarem de ofender a Deus, aqui Nossa Senhora faz uma profecia muito impactante. Nossa Senhora faz duas coisas. Ela profetiza duas coisas. Primeiro, o que é mais impressionante ainda, ela profetiza, aquelas crianças nem sabem disso, nem sabiam disso, mas ela profetiza o nome do próximo Papa, no reinado de Pio XI. Quem é Pio XI? Naquela época o Papa era Bento XV. Quem é Pio XI? Pio XI era o Papa seguinte. Ela fala assim, se o mundo não se converter, no reinado de Pio XI vai começar uma guerra pior. E vejam, aqui tem duas profecias. A primeira profecia que ela fala do próximo Papa. E realmente o próximo Papa foi Pio XI. E a segunda profecia é a Segunda Guerra Mundial. Nossa Senhora profetizou. Ou seja, se o mundo se converter, vai ter paz. Se não se converter, vai ter uma guerra pior. Ou seja, o mundo não se converteu e teve uma guerra pior. E aí Nossa Senhora faz um sinal, ela fala assim, quando virdes uma noite iluminada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e de perseguições à igreja e ao Santo Padre. O que é isso aqui? Vejam, a própria Lúcia, irmã Lúcia, ela escreve que ela pessoalmente viu esse sinal. No ano de 1937, na verdade no ano de 1938, se não me engano, ela estava num convento, 37, ou seja, 20 anos depois disso aqui, ela estava num convento. A irmã Lúcia, ela se tornou freira depois, né? Lúcia se tornou freira. Primeiro ela foi para um convento na Espanha, da Congregação das Irmãs das Doroteias. Depois, como a vida dela estava muito badalada, porque todo mundo queria procurar ela para saber de Nossa Senhora de Fátima, etc, etc, ela sentiu no coração o desejo de se tornar vida contemplativa e foi para o Carmelo. Se tornou monja de clausura, para ninguém mais encher a paciência dela. E ela poder rezar e fazer aquilo que Nossa Senhora pediu. Então, foi lá para o convento do Carmelo de Coimbra, em Portugal. Tive a graça de visitar esse Carmelo, um Carmelo muito bonito, muito especial. Lá ela viveu até morrer. Mas quando ela estava ainda na Espanha, no ano de 1938, dia 25 de janeiro, ela viu uma aurora boreal. Uma aurora boreal não é um fenômeno extraordinário, uma luz, um fenômeno de luzes normais que aconteceu depois. Só que aquela aurora boreal era diferente. E os cientistas da época falaram, essa aurora boreal está muito estranha. Quando Lúcia viu aquele sinal, quando Lúcia viu aquela luz no céu, aquela aurora boreal no céu, em 1938, ela sentiu no coração, é o sinal de Nossa Senhora. É o sinal de Nossa Senhora. A Segunda Guerra Mundial, ela começou em 1939. Oficialmente. Os historiadores dizem que oficialmente ela começou em 1939, acho que se não me engano, 1º de setembro. Posso estar enganado. Mas é o dia oficial que declararam guerra no rádio, né? Todo mundo, a guerra está declarada, etc. Então, eles marcam esse marco histórico, 1939. O Papa reinante, na época, tinha acabado de subir ao pontificado, era Pio XII, não era Pio XI. Porém, quando teve essa aurora boreal, era o Papa Pio XI ainda, e depois os historiadores vão dizer que a guerra realmente começou em 38, quando houve a anexação da Áustria. Então Nossa Senhora realmente profetizou o que aconteceu. Por quê? Nossa Senhora falou assim, quando virdes um sinal no céu, estejam certos de que é o sinal de que Deus vai punir o mundo pelos seus pecados, com guerras, crimes, perseguições à igreja e ao Santo Padre. Estourou a Segunda Guerra Mundial, que foi muito pior do que a primeira, justamente por causa desse sinal, e realmente tudo aconteceu. O Papa sofreu muito, e na época o Papa da Segunda Guerra era Pio XII. Pio XII, ele é quase um mártir da Segunda Guerra. Pio XII sofreu muito na Segunda Guerra. Só não morreu porque Deus não quis. Ele sofreu muito, muito, muito mesmo.
Pio XII achava, inclusive, que Hitler era possuído pelo diabo. E ele fazia exorcismos à distância pela alma de Hitler. Enfim. Então, o Papa sofreu muito, como Nossa Senhora previu aqui. Nossa Senhora diz assim, para impedir isso aqui, para impedir essa desgraça, para impedir essa guerra, para impedir esse sofrimento, para impedir esse ódio, para impedir essa perseguição, eu vou pedir uma coisa, a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração. Esse pedido de Nossa Senhora é um pedido, humanamente falando, é um pedido muito ousado. Por quê? Porque Nossa Senhora ela escolhe um país específico, a Rússia. E naquele ano estava começando a Revolução Russa, 1917, a Revolução Comunista da Rússia. Nossa Senhora falou assim, eu quero que o Papa consagre a Rússia ao meu Imaculado Coração. Se o Papa fizer isso, não vai ter guerra. Se o Papa consagrar a Rússia, não vai ter guerra. E aí Nossa Senhora fala assim, se atenderem ao meu pedido, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, ela espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, muitas nações serão aniquiladas. Vejam, o Papa não tinha consagrado a Rússia, não fizeram o que Nossa Senhora pediu, e de fato tudo o que aconteceu. Muitas desgraças que a gente vê hoje no mundo veio por conta dos erros que a Rússia espalhou no mundo. Muitos, mas muitos mesmo. Muitas ideias que nós temos hoje de até mesmo coisas relacionadas a ideologias, coisas relacionadas inclusive a questões de aborto, questões de eutanásia, questões também de ideologia de gênero também, mas não tanto, mas questões de métodos contraceptivos, tudo isso também foi espalhado por conta dos erros da Rússia. Mas Nossa Senhora está dizendo o seguinte, o Santo Padre consagrar-me-á a Rússia. O Papa vai consagrar. E vai ser dado ao mundo um tempo de paz. Enfim, não dá tempo de entrarmos em todos os detalhes disso, todas as polêmicas que isso causou. Deixa isso para depois. Aqui eu estou apresentando as mensagens. Aqui nós vamos ler agora a terceira parte do segredo. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês já devem ter ouvido, sobretudo os mais velhos, existia uma polêmica do terceiro segredo de Fátima, né? O que é o terceiro segredo de Fátima, etc. Por que houve essa polêmica, sobretudo alguns anos atrás? Porque vamos lá. Quando Nossa Senhora revelou esse segredo, isso de fato era um segredo. Segredo. Nossa Senhora falou assim, não é para contar isso para ninguém. E eles levaram isso muito a sério. Muito a sério mesmo. As pessoas sabiam que Nossa Senhora tinha revelado um segredo aos pastorinhos e queriam saber qual era, e eles não abriram a boca. Isso, inclusive, levou essas crianças para a prisão depois. Daqui a pouco a gente fala disso. E não abriram a boca. Nossa Lúcia escreveu depois essas memórias, esses segredos, deu na mão do Papa. Falou assim, é contigo. Toma que é contigo. Não tem nada a ver com isso. Deu na mão do Papa. Deu na mão primeiro do bispo, etc. O bispo foi, isso aqui chegava na mão do Papa. Chegou na mão do Papa. Porque Lúcia viveu muito, né? Os papas tiveram acesso. O primeiro, isso a gente vai ver terça-feira, tá bom? Os papas e Fátima. O Papa que divulgou isso foi João 23. Divulgou a primeira parte e a segunda parte. Somente a primeira parte e a segunda parte. A terceira parte não foi divulgada. Não tinha sido divulgada. Só foi ser divulgada depois dos anos 2000, quando João Paulo II era Papa, já de muitos anos. A gente vai ver por quê. Vai ver por que foi depois que foi divulgada essa terceira parte. Mas para dizer o seguinte, essa terceira parte, todo mundo sabia, tem uma terceira parte do segredo, tem um terceiro segredo, tem um terceiro segredo. O que é? Várias especulações, várias ideias. Ela só foi divulgada bem depois. Tá bom? Vamos ler. Depois das duas partes que já expus, vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao cintilar, despedia chamas que iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita expedia Nossa Senhora ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com voz forte disse, penitência,
penitência, penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas no espelho quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas e meio trêmulo, com um andar vacilante, acabrunhado de dor e pena. Ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo, uns atrás outros, os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sobre os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal na mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Nossa Senhora disse: isto não o digais a ninguém. Ao Francisco, sim, podeis dizê-lo. Quando rezardes o terço, dizei, depois de cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Pausa. Não olhem a imagem seguinte ainda. Calma. Vejam. Então essa foi a visão do terceiro segredo de Fátima, da terceira parte do segredo. Qual foi a visão? Elas viram, então, uma cidade toda devastada, um monte de cadáver, um monte de morto. Depois viram um bispo vestido de branco. Eles achavam que era o Papa. Parecia o Papa. O bispo passava pelos cadáveres, abençoava, as pessoas estavam caminhando para perto de uma cruz. Quando chegava em cima dessa cruz, aquele bispo vestido de branco, que parecia ser o Papa, ele era morto. Morto por várias outras pessoas. Depois, os bispos, os sacerdotes, todos eles eram mortos também. Enfim, essa é a terceira parte do segredo. Agora pense no seguinte: quando João Paulo II subiu ao pontificado, no ano de 1978, João Paulo II já conhecia a mensagem de Fátima, já tinha contato com a mensagem de Fátima, gostava muito da mensagem de Fátima. Chegou no ano de 1981. O que aconteceu com ele? Vocês lembram? Ele sofreu um atentado na Praça de São Pedro. João Paulo II levou um tiro no meio da catequese. No meio da catequese, não. Estava caminhando com o Papa Móvel, indo para a catequese, e um soldado, filiado aos muçulmanos, enfim, atirou. Um soldado não, um civil, atirou e pegou no Papa. Que dia que era esse? Do atentado de João Paulo II? Vocês sabem que dia que era? Ninguém sabe. Não é possível. 13 de maio. João Paulo II sofreu o atentado 13 de maio de 1981. E tem vídeo disso, né? Foi uma coisa terrível, né? João Paulo II levou um tiro no meio do Papa Móvel e os seguranças foram segurar ele na hora, levaram para o hospital de Gemelli, ali em Roma. E aí, na mesma hora, levaram ele, foi internado. E quando o médico analisou aquele tiro que estava alojado, né, dentro do corpo de João Paulo II, conseguiram tirar, né, a bala, o projétil. E quando o médico olhou, ele falou assim: Santo Padre, isso aqui é um milagre que aconteceu. Porque a gente analisou pela cirurgia e pelo raio-x, parece que a bala fez uma curva dentro do seu corpo. Porque se a gente olha a ferida que ela causou, é como se ela estivesse indo em direção ao órgão letal, que se pegasse ali, o senhor ia morrer na hora. E a ferida parece que faz uma curva, como se a bala fizesse uma curva dentro do seu corpo. E aí João Paulo II, ele falou assim: uma mão disparou a bala e outra mão desviou a bala dentro do meu corpo. E isso foi Nossa Senhora, porque foi no dia de Nossa Senhora de Fátima. Um ano depois, João Paulo II, já curado, né, já livre daquele problema, ele foi, 13 de maio, a Fátima para agradecer a Nossa Senhora. Só que algumas pessoas ali, os médicos, as pessoas envolvidas, guardaram a bala que
que atingiu João Paulo II. Guardaram um projeto, assim, tipo uma relíquia, né, para guardar. Assim. E aí João Paulo II soube que tinham guardado e falou assim, então eu quero pegar essa bala, eu quero entregar para Nossa Senhora em agradecimento que ela me preservou a minha vida. E João Paulo II, quando foi visitar Fátima, em 82, ele levou a bala com ele e colocou aos pés de Nossa Senhora. Pegaram aquela bala, aquele projétil, e botaram como relíquia, né? Botaram como uma lembrança daquele acontecimento, daquele milagre que Nossa Senhora fez com João Paulo II, etc. Depois, as pessoas do santuário de Fátima lembraram de um acontecimento que algumas pessoas tinham dito muitos anos antes. Quando terminou as aparições de Fátima, em 1917, e a devoção se espalhou, anos depois, 1918, 1919, já fizeram uma imagem, e a imagem original, que está lá até hoje, que é a imagem que está lá na Capela das Aparições. A imagem é belíssima, é linda. E aí, na coroa de Nossa Senhora, que fizeram para ela, a primeira imagem, os homens que fizeram aquela imagem, eles viram que eles tinham cometido uma falha na coroa. Uma falha que ninguém percebeu, só eles, porque eles eram especialistas e eles que fizeram aquela imagem. A coroa tinha um buraco. E eles falaram assim, cara, como é que a gente deu esse mole? Né? Como é que a gente deixou um buraco na coroa de Nossa Senhora? Só que um buraco era um buraco por dentro, né? Como se fosse aqui em cima. Como se fosse aqui, por dentro assim. Mas ele fala assim, cara, que buraco louco foi esse? Mas tá bom, já está feito, deixa, ninguém vai perceber. Quando João Paulo II entregou aquela bala, os responsáveis do santuário pegaram a bala e enfiaram naquele buraco da coroa. E o buraco da coroa tinha a dimensão exata daquele projétil. E a bala está lá até hoje encaixada na coroa de Nossa Senhora. Como se fosse um sinal dizendo do que Nossa Senhora tinha livrado daquele homem. E não é à toa que João Paulo II é o Papa da Virgem Maria. E aí João Paulo II, vendo aquele sinal muito claro de que Nossa Senhora tinha preservado ele decide, além de consagrar todo o ministério a ela, porque já era consagrado, né? João Paulo II tinha o lema Totus Tuus, né? João Paulo II tem a ideia de consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Só que vejam, nós estávamos num clima político na época muito terrível, que era o tempo da Guerra Fria, que o mundo estava dividido. O muro de Berlim estava erguido. Então, quando João Paulo II falou para os cardeais próximos, vou consagrar a Rússia a Nossa Senhora, os cardeais entraram em pânico. E Santo Padre, não faça isso, pelo amor de Deus. O senhor vai causar a Terceira Guerra Mundial. Vão achar que o senhor está fazendo... Então pressionaram muito João Paulo II, muito. João Paulo II falou assim, então tá bom. Vou consagrar o mundo ao coração de Maria. Vou consagrar o mundo ao Imaculado Coração. E João Paulo II fez isso. Tem vídeo, 1984. 25 de março de 84. João Paulo II então vai lá, para ficar uma coisa mais velada, ele fala, vou consagrar o mundo ao coração de Maria. E ele fez, há o texto até hoje, lá no site do Vaticano, da consagração que ele fez. Por quê? Porque João Paulo II queria consagrar a Rússia, mas os cardeais falaram assim, pelo amor de Deus, não faz isso, não faz isso. Tá bom, vou consagrar o mundo. Só que no meio da oração, João Paulo II, como que sai do texto. Ele sai do texto e ele diz assim para Nossa Senhora, nós vos consagramos também aqueles outros povos que vós desejais, que vós pedis e que esperam essa consagração. Então ali estava implicitamente a Rússia. Né? Ali de algum modo. E aí ficou uma polêmica danada depois assim, consagrou ou não consagrou? Consagrou a Rússia como Nossa Senhora pediu? Nossa Senhora pediu uma coisa explícita, João Paulo II não fez uma coisa explícita. Alguns falaram que consagrou, outros falaram que não consagrou. Lúcia, que estava viva, disse que aquilo ali tinha valido. Porém, estou adiantando, fazendo um spoiler de terça-feira. Quando estourou a guerra em 2021, Papa Francisco consagrou explicitamente a Rússia. A gente tem vídeo. Eu lembro, eu estava no seminário, eu assisti essa consagração. Enfim, o Papa Francisco consagrou a Rússia, Nossa Senhora. Enfim, para a gente poder adiantar e terminar, aí no slide, no PDF, tem aí a imagem de João Paulo II sofrendo atentado. Tem a imagem da coroa com a bala encaixada. Enfim. E aí, João Paulo II, então, decide publicar esse terceiro segredo. João Paulo II decide publicar esse terceiro segredo por quê? Porque ele sente que ele viveu aquele terceiro segredo. Ele viveu, era um bispo vestido de branco que foi morto, era ele. Nossa Senhora protegeu ele. Então ele publica esse terceiro segredo. Enfim, lá para o ano 2000 ele publica isso. Na época,
o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que era o cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, escreveu um documento para interpretar essa mensagem de Fátima, etc, etc. Enfim, pessoal, a hora está avançando. Eu quero encerrar com essas mensagens de Fátima, para a gente poder, enfim, fechar essas mensagens hoje. Mas isso tudo aconteceu em julho, tá bom? Isso tudo aconteceu em julho. A notícia de que Nossa Senhora tinha revelado um segredo para eles começou a correr e a perseguição a eles começou a ficar pior ainda, a ponto de os pastorinhos serem presos. Quem é que levou os pastorinhos presos? Foi aquele senhor, Arthur de Oliveira Santos, sobre o qual eu falei no nosso primeiro dia, que era um homem que estava envolvido no governo maçônico anticlerical do golpe de 1910 em Portugal. Esse homem agora ele era o administrador daquela cidade de Vila Nova de Ourém, e ele, que era anticlerical, odiava a igreja, via que todo mundo estava indo atrás dessas crianças, ele prendeu essas crianças, levou essas crianças para a cadeia. Escondido, ele marcou um encontro na casa do padre, do pároco, e pegou essas crianças na carroça e levou. E ali fez um terror psicológico terrível aquelas crianças. Eu gostaria de falar sobre isso, mas não dá tempo. Como é que essas crianças viveram na cadeia, é muito edificante, é muito bonito, mas não dá tempo. Começou a fazer um terror psicológico, falando que ele queria matar aquelas crianças, ia botar aquelas crianças num caldeirão quente, que eles iam morrer, que eles nunca mais iam ver os pais. Vocês só vão sair daqui quando vocês revelarem um segredo que vocês ouviram. E no meio daquele terror psicológico terrível, elas não revelavam. Não revelavam. E é uma fortaleza sobrenatural, porque eles viveram muitas coisas naquela prisão, mas não revelaram. Até que ele viu que não tinha mais jeito e liberou aquelas crianças. Só que Nossa Senhora tinha pedido para aquelas crianças irem todo dia 13 para a Cova da Iria. 13 de agosto chegou, a multidão toda, cada vez maior, foi todo mundo para a Cova da Iria, e cadê as crianças? Estavam presas. Não tinha como ir para a Cova da Iria. Aquelas crianças foram soltas por volta do dia 15 de agosto. Quando chegou no dia 19 de agosto, elas estavam caminhando por um lugar que se chama Valinhos, lá em Fátima, e foi ali que Nossa Senhora apareceu, em agosto. Agora eu vou correr mais um pouco para a gente terminar, porque já está ficando tarde, tá bom? Nossa Senhora então apareceu em agosto, diz assim: o que vossa mercê me quer? Quero que continueis a ir à Cova da Iria no dia 13. Continueis a rezar o texto todos os dias. No último mês, farei o milagre para que todos acreditem. O que vossa mercê quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na Cova da Iria? Veja, o povo estava começando a dar dinheiro. Estava começando a oferecer doações. Aquelas crianças falam assim: vou fazer o que é esse dinheiro? Nossa Senhora fala: façam 2 andores. Um leva o tu com a Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco. Outro que o leve o Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Queria pedir-lhe a cura de alguns doentes. Sim, alguns curarei durante o ano. E tomando um aspecto mais triste, disse: rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Vejam que palavra. Tem muita gente que vai para o inferno e tem gente que não faz sacrifício e reza por elas. A importância da oração, a importância do sacrifício. Aqui eu botei alguns sacrifícios que eles faziam. O tempo todo as crianças dedicavam à oração e a imaginar que mortificações poderiam praticar pela conversão dos pecadores. No mês de agosto é verão lá, é muito calor, de maior seca, chegavam a ficar 9 dias sem beber água, essas crianças. Em lugar de comer as frutas doces que os pais lhe davam, comiam ervas do campo e pinhas verdes. Tendo encontrado uma corda áspera no caminho para o Justel, os 3 a repartiram para usar na cintura como um cilício, dia e noite. Eram claros os sinais de que essas penitências agradavam a Deus. Particularmente, Jacinta, agora era mais paciente, carinhosa e aberta aos sofrimentos. Teve muitas visões sobre coisas futuras. Certo dia rezou 3 ave-marias por uma mulher muito doente, e todos os sintomas da doença desapareceram. Por outra mulher que os injuriava, chamando-as de impostores e mentirosos,
Jacinta pediu que os três fizessem muitas penitências para que se convertessem. E, de fato, nunca mais a ouviram dizer uma palavra menos bondosa. Então, vejam, começaram a se converter essas crianças, começaram a mostrar realmente sinais de santidade, pelas penitências, pelas orações. Mas isso depois a gente fala terça-feira. Vamos terminar as aparições. Dia 13 de setembro de 1917. Ao aproximar-se a hora, lá fui com a Jacinta e o Francisco, entre numerosas pessoas que a muito custo nos deixavam andar. Chegamos por fim à Cova da Iria, junto da carrasqueira, e começamos a rezar o terço com o povo. Pouco depois vimos o reflexo da luz e a seguir Nossa Senhora sobre a azinheira. Continuem a rezar o terço para alcançar o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o Menino Jesus, para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. Tenho pedido para lhe pedir muitas coisas. A cura de alguns doentes, de um surdo mudo. Sim, alguns curarei, outros não. Em outubro farei um milagre, para que todos acreditem. E começando a elevar-se, desapareceu como de costume. Muito bem, pessoal. Então, nós já estamos em setembro, que é a penúltima aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre repete a mesma coisa, né? Sacrifício, oração do terço, penitência, etc. Chegamos a outubro. Outubro, todo mundo sabia que era a última aparição. Outubro, todo mundo sabia que Nossa Senhora fazia um milagre. Tinha muitas pessoas na Cova da Iria. Era uma multidão interminável. Era tanta gente e era tão divulgado que aconteceu um milagre, que foi gente de jornalista para lá. Levaram câmera. Enfim, muita gente que era ateu, inclusive, foi lá para ver o que ia acontecer. Esse dia amanheceu chovendo muito. E ele fala, como é que a gente vai para lá? Estava tudo enlameado. Desde a véspera já tinha gente acampando na Cova da Iria. Tinha gente montando barraca para passar o dia, para passar a noite, para ficar lá, para ver o que aconteceu no dia 13 de outubro. Enfim, vocês podem ver aí a foto. Aí a foto daí desse dia 13 de outubro, esse primeiro slide aí. Você vê que não tem lugar. Essa foto é daquele dia, 13 de outubro. Não tem lugar para olhar. De tanta gente que estava naquele lugar. Enfim, diz o relato das aparições. Chegados à Cova da Iria, junto da carrasqueira, levada por um movimento interior, pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Veja que coisa de louco, né? Lúcia disse que estava chovendo muito e falou para todo mundo, fecha todo mundo o guarda-chuva aí. Nós vamos rezar o terço, todo mundo pegando chuva. Todo mundo ficou encharcado. Ela nem sabe por que ela fez isso, mas ela disse que movimento interior. Nossa Senhora apareceu. O que vossa mercê quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra. Sou a Senhora do Rosário. Pronto. Agora disse quem ela é. Sou a Senhora do Rosário. É por isso que a gente diz que essa aparição é Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ela disse que eu sou a Senhora do Rosário. Continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. É tranquilo, acabar. E de fato, em outubro, 17, 18, a guerra acabou. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes e se convertiam os pecadores, etc. Respondeu-me dizendo, uns sim, outros não. É preciso que se emendem, que façam perdão de seus pecados. E tomando um aspecto triste, disse, não ofendam mais a Deus nosso Senhor, que já está muito ofendido. Essas foram as últimas palavras da aparição. Mas agora vejam, agora vem um milagre prometido para outubro. Essa foi a aparição. E estava tudo, nossa Senhora, aparição. Estava todo chovendo, todo mundo estava chovendo muito. E a gente vê uma foto aí desse dia que estava todo mundo com guarda-chuva. Olha a foto em seguida. Olha a foto em seguida. Todo mundo com guarda-chuva. E os jornais diziam, chovia torrencialmente em Fátima. Então, aquela multidão de gente naquele lugar, naquela roça cheia de lama, estava lá. E aí ela começa dizendo o seguinte, despedindo-se, a senhora abriu as mãos, como das outras vezes, e o brilho que delas saía subia até onde devia estar o sol. A multidão viu as nuvens se abrirem e o sol aparecer entre elas, no azul do céu, como um disco luminoso. Muitos ouviram Lúcia gritar, olhem para o sol.
desaparecida Nossa Senhora na imensidade do firmamento, vimos ao lado do sol São José com o menino Jesus e Nossa Senhora, vestida de branco com o manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo, pois faziam com as mãos um gesto em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida essa aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante à Nossa Senhora do Carmo. Enquanto isso, a multidão presenciava o milagre prometido por Nossa Senhora. O sol rompia as nuvens e bem no zênite, na posição do meio-dia, brilhava como um disco de prata. Era possível realmente olhar para ele, sem que a sua luz ofuscasse. Isso foi por um instante. Todos ainda olhavam para o sol assombrados, quando ele começou a dançar, segundo a descrição das pessoas. Ele começou a girar sobre si mesmo como uma bola de fogo e então parou. Logo voltou a girar, mas velozmente. Ainda girando, suas bordas ficaram escarlates, vermelhos, e começaram a lançar chamas por todo o céu. E com isso, sua luz se refletia em tudo e em todos, com as diferentes cores do espectro solar. Ainda girando rapidamente, espargindo chamas coloridas. Por 3 vezes o sol pareceu desprender-se do céu e precipitar-se em zigue-zague sobre a multidão. Muitos julgavam ser o fim do mundo, e as pessoas se ajoelhavam na lama, pedindo perdão de seus pecados. Houve quem fizesse confissão pública, em altos brados, e alguns dos que haviam ido até a cova da Iria para fazer troça, para fazer brincadeira dos crédulos, prostraram-se em terra entre soluços e orações desajeitadas. O fenômeno durou por uns 10 minutos, e depois, elevando-se em zigue-zague, o sol voltou à sua posição normal e brilhante, ofuscando como o sol comum. As pessoas se entreolhavam e diziam: milagre, milagre! As crianças tinham razão. Nossa Senhora fez um milagre. Bendito seja Deus, bendito seja Nossa Senhora. Muitos riam, outros choravam de alegria, e houve quem notasse que suas roupas se haviam secado subitamente. Durante mais de 4 horas, chovera torrencialmente e fizera muito frio, e então, exatamente como fora profetizado 92 dias antes, exatamente a hora indicada, parou a chuva e ficou imediatamente bom tempo. Apareceu um maravilhoso arco-íris promissor de felicidade. A natureza utilizou aqui este jogo de luz, embora contra as regras, pois um arco-íris normalmente pode ser visto de manhã ou à tardinha, não ao meio-dia. Mas o arco-íris apareceu sobre Fátima ao meio-dia, as suas cores brilharam com uma intensidade 100 vezes superior à normal, formando, em vez de um arco abobado, uma grande faixa com 12 metros de altura que cobriu as nuvens, que cobriu homens, muros e árvores. Depois desse jogo de cores, o poderoso calor crescente empurrou o tempo chuvoso para o céu. A água evaporou-se rapidamente e surgiu um grande calor, mas isso não incomodou ninguém. Os nossos físicos não conhecem processos tão rápidos de secagem, pois a quantidade da água evaporada não pode subir em poucos minutos para a atmosfera. Quando terminou o triplo jogo de luz, tudo estava completamente seco. Vários milhares de toneladas de água deviam ter se evaporado em menos de 3 minutos. Certamente o ar, o quarto elemento, causaria os maiores problemas para os operadores de televisão, enquanto eles poderiam mais ou menos filmar os efeitos dos elementos acima descritos. Não teriam capacidade de captar a coluna do ar. As muitas nuvens e altitudes que diferiam de algumas centenas e vários milhares de metros foram movidas e de tal maneira sobrepostas que o Sol verdadeiro perdeu o brilho e nenhuma das 70.000 pessoas sofreu danos na retina ocular. Desse modo, as diferentes aberturas entre as nuvens foram dirigidas com precisão sensacional. Aí embaixo tem as fotos do milagre do sol nesse dia, da cova da Iria, e vejam a segunda foto. Todo mundo olhando para o sol. Todo mundo olhando para o céu. A terceira foto, todo mundo ajoelhado, olhando para o céu. A quarta foto também, todo mundo ajoelhado, olhando para o céu. E a última foto é o jornal de que eu falei no primeiro dia. O jornal O Século. Esse jornal, O Século, é um jornal ateu. Era um jornal anticlerical. Era um jornal anti-eclesial. Era um jornal que difundia ideias maçônicas para acabar com a igreja e para acabar com os sacerdotes. Quem é que está na capa do jornal?
os 3 pastorinhos, e como é que está lá a matéria? Como o sol bailou ao meio-dia em Fátima. Vejam, meus irmãos, isso aqui é uma coisa impressionante que aconteceu um pouco mais de 100 anos atrás. Isso aqui foi um milagre, um dos milagres mais absurdos da nossa história moderna. Porque veja, o que aconteceu ali? Choveu torrencialmente naquele dia. De repente terminou a aparição de Nossa Senhora, o sol apareceu, todo mundo podia olhar para o sol, sem queimar os olhos, a retina ocular. De repente o sol começou a sair um monte de luz, vermelha, laranja, etc. Parecia um show. De repente o sol começou a fazer zigue-zague no céu e via até as pessoas. Imagina esse espetáculo. Ela dizendo que as pessoas começaram a pedir perdão dos pecados. Fazer confissão pública, dizer os pecados em voz alta, porque achavam que era o fim do mundo. As pessoas que foram lá para rir dos pastorinhos começaram a se converter. E um jornal ateu, maçom anticlerical, noticiou esse fato. É um milagre absurdo. E todo mundo começou a acreditar nos pastorinhos. Começou a acreditar na Nossa Senhora de Fátima. E esse milagre foi possível ser visto a 15 quilômetros de distância. Tem um padre no Rio de Janeiro, amigo meu, que o avô dele, é português, estava vivo nesse dia e ele viu o milagre a 15 quilômetros de distância. Ele estava em outra cidade. Ele viu o milagre acontecer a 15 quilômetros de distância. Então isso aqui é uma coisa impactante, que foi um milagre realmente sem precedentes. E tudo começou a ser divulgado. E a partir daquele momento, tinham 70 mil pessoas na Cova da Iria nesse dia. 70 mil pessoas. A partir desse momento, as pessoas viram que as crianças estavam falando a verdade. E, bom, a mensagem de Fátima foi sendo divulgada a partir de então. Eu corri agora no final, porque senão não ia dar tempo de falar de todos. Eu gostaria de ter falado mais sobre a vida dos pastorinhos. Quem sabe a gente não falou na terça-feira. Mas, o que é isso que eu falei no início? Uma coisa são as mensagens, outra coisa são a vida deles correndo. Mas é uma mensagem muito profética. É uma mensagem que tem impacto muito sério na nossa vida. Que fala sobre o pecado, que fala sobre a oração, que fala sobre a penitência, que fala sobre o sacrifício. Nossa Senhora faz um milagre para provar que aquelas crianças estavam certas. Depois, aconteceu, as aparições terminaram. Em 1918 a guerra terminou. Em 1919, se eu não me engano, ou até mesmo em 18, agora não me lembro, Francisco faleceu. E Jacinta faleceu em 1920, vítima da gripe espanhola. Viveu uma vida muito curta. Os 3 viveram uma vida muito curta. Jacinta faleceu com 10 anos, apenas. Uma menina muito santa. Sobre ela falaremos terça-feira. Mas, meus irmãos, essas são as mensagens das aparições. Dá para tirar muitas reflexões. Mas é uma aparição muito profética, que fala para nós no dia de hoje, e é uma aparição que converteu muitos ateus. Seja os ateus que estavam ali presentes, seja os ateus depois que leram e que tiveram contato com essa mensagem. Que Nossa Senhora nos ajude a termos muito amor a ela, ao rosário, ao terço, e fazermos sacrifícios, e sabemos que também nós podemos reparar o coração de Deus e podemos contribuir para a salvação e a conversão dos pecadores que estão indo para o inferno. Alguma pergunta sobre tudo isso que nós falamos? Sim. Todo mundo te ouviu, meu filho. E se eu disser que não acreditou? Depois do milagre, a mãe de Lúcia, ela meio que acreditou, né? Ela acreditou, ela viu que era um milagre e tal. Mas só foi um milagre para ela poder ceder. E mesmo depois do milagre, ela tinha certas reticências com algumas coisas. Mas depois do milagre ela realmente ficou mais tranquila. Mas foi só um milagre para ela poder ver que a filha dela estava certa. Os pais de Francisco e Jacinta eram mais tranquilos. Eles apoiavam os filhos, assim. Eles não faziam um juízo de valor, assim. Mas assim, eles acreditavam nos filhos. Assim, se meu filho está dizendo, pode ser que seja verdade, não sei o quê. A mãe de Lúcia não, era muito bem brava mesmo. Mas ela só pôde acreditar mesmo depois do milagre. Só pôde dar creche mesmo depois do milagre. Tem várias fotos desse dia, né? Tem muitas fotos. Tem uma foto muito bonitinha de Jacinta no colo de um soldado, no colo de um militar. Porque era tanta gente, 70 mil pessoas na Cova da Iria, que ele teve que levar ela no colo para poder chegar até o lugar onde Nossa Senhora apareceu, porque era muita gente. Mas foi só com milagre mesmo que Lúcia teve paz. Nesse aspecto. E depois teve outros piores. O que mais?
Então, se a Igreja Católica perseguiu esses três pastorinhos, a Igreja Católica, enquanto igreja oficial, não. Nunca perseguiu. Jacinto e Francisco não deu nem tempo, né? Jacinto e Francisco morreram logo depois. Morreram muito cedo. Quem sofreu muito, muito, muito foi Lúcia. Depois, muitas pessoas... a gente vai ver isso com mais calma na terça-feira, quando falamos dos papas. Mas porque teve um processo até os papas irem meio que entendendo e divulgando essa mensagem. Com o Papa João XXIII, as coisas já foram... Com o Papa Pio XII, na verdade, as coisas já foram mais divulgadas. Então a igreja já meio que reconheceu a veracidade das aparições, reconheceu o culto público a Nossa Senhora, depois começou a escrever missas para Nossa Senhora, etc. Nossa Senhora de Fátima. Mas dentro da igreja tem muita gente que não acreditava, né? Tinha gente que falava que Lúcia era uma falsa. Tinha gente que falava que, inclusive, que Lúcia era uma outra pessoa. Né? Que mudaram, que aquela freira não era a mesma vidente, aquela vidente tinha morrido e alguém escondeu. Muita gente, isso não foi gente dentro da igreja, mas isso se divulgou depois. Então, assim, a vida deles foi muito difícil, a vida dela foi muito difícil depois. Mas a igreja oficialmente nunca foi contrária assim, a isso. Sempre foi bem tranquilo. Os papas foram muito tranquilos. Demoraram para divulgar e para consagrar, mas aprovaram cedo. O que mais? Mais nada? Sim? Por que Lúcia ainda não é santa? Porque, primeiro, por conta desses problemas todos. Na verdade, primeiro, porque o processo de canonização de alguém é um processo que você tem que avaliar a vida inteira da pessoa. E, sobretudo, se ela escreveu alguma coisa, você tem que ler tudo que ela escreveu, analisar, para ver se está tudo direitinho, tudo conforme a fé. Tá? Ela escreveu muito, mas muito, muito, muito mesmo. Então já demora por aí. Segundo, para a igreja entender e desfazer todas as polêmicas em relação a ela, demorou bastante. Então, a igreja começou a correr mais facilmente com o processo de Jacinto e Francisco, para depois correr com o processo de Lúcia. Jacinto e Francisco foram canonizados agora em 2017. Foram beatificados em 2000. Não lembro se foi 2003 ou se foi 2000, uma coisa assim. João Paulo II beatificou eles lá em Fátima, e agora Francisco canonizou eles em Roma em 2017. Então, depois da canonização deles, começaram a tratar melhor da causa de Lúcia, que estava parada. Tanto que agora, em 2023, ela foi declarada venerável. Agora a Lúcia é venerável. Ou seja, quando a igreja reconhece as virtudes heróicas, quando a igreja diz, ela já é santa. O próximo passo é a igreja provar um milagre pela intercessão dela. E aí sim, vai beatificar. Depois de beatificar, a igreja tem que provar mais um milagre para canonizar. E aí sim, canoniza alguém. Esse é o processo. Então, assim, agora a igreja declarou venerável. Então a igreja disse que a vida dela é uma vida santa. Está esperando um milagre para beatificar. Tá bom? Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Vamos rezar?